Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite! Está no ar, pela Web TV Play, o programa Conversa Fora. Pais se separam, é como se ele se partisse também. Uma espécie de uma relação de amigo com romance. Boa noite! Seja muito bem-vindo ao programa Conversa Fora pela Web TV Play. Teremos o prazer de conversar com Rosane Sabag, psicóloga analítica de Jung, focada em transformar as pessoas em seres humanos mais felizes. Hoje teremos a parte 2 do programa, onde conversaremos sobre a história de Freud e Jung. A primeira parte foi para conversarmos, entendermos, buscarmos saber mais sobre como foi a história da psicologia. Essa história de entendimento e compreensão da psique humana. Desse nosso lado que não dominamos, tão mais difícil do que dominar o corpo, é dominar as emoções e a mente. E a intenção é que façamos isso para você. Que você tenha esses conhecimentos e use a seu benefício. E que também use a benefício das pessoas próximas a você. Hoje a Rosane vai contar como começou e como, teoricamente, terminou a relação entre Freud e Jung. Por que isso é importante? Por que eu estou trazendo isso para você, espectador? Porque hoje precisamos muito dominar as nossas emoções para podermos sermos bons profissionais, para podermos sermos bons familiares, bons amigos. E foram essas pessoas que trouxeram para hoje uma linguagem competente, uma maneira de entendermos a nós mesmos. E que esse entendimento faça com que sejamos ainda melhores e com que possamos ajudar mais as pessoas. Então, muito bem-vinda, minha amiga. Seja muito obrigada. Extremamente calorosamente recebida por nós aqui. É um enorme prazer estar aqui novamente com você e com todos para compartilhar um pouquinho da psicologia profunda. Psicologia profunda, esse é um termo muito interessante. E a intenção agora é buscar ao máximo da Rosane tudo que ela puder nos ensinar sobre isso. Hoje é o segundo programa. Na semana que vem será o terceiro. E assim acabaremos nosso primeiro ciclo de entendimento da psicologia. E sabemos que a psicologia e a filosofia trabalham juntos. Desde o tempo de Platão, ele já tratava do segundo logos, digamos assim, que seria a psique. Então Platão chamava razão, psique e a parte somática, que é a parte do corpo. E a gente está focando nisso, nessa parte da psique, porque basicamente é o ponto de maior complicação no nosso dia. A gente domina o corpo, a gente entende como faz para caminhar, mas a mente a gente não consegue controlar. Como controlar a mente? E agora a Rosane vai contar para nós de que maneira a gente pode aproveitar os conceitos de Freud, de Jung, para podermos controlarmos mais esse agito todo que temos aqui dentro. Então agora, Rosane, terminamos, na parte de onde o Freud começou a publicar naquele estudo e ali que o Jung começou a se interessar por isso, né? Então, começamos daqui. Então, começamos bem do início da psicanálise, no ano de 1899, Freud publica um livro que ele pede para ser lançado em 1900, porque ele disse, esse vai ser o divisor de águas, este vai ser o livro do século. E realmente a interpretação dos sonhos foi o livro do século XX. Nesse livro, Freud lança o conceito de inconsciente. Esse conceito de inconsciente é o que caracteriza a psicologia profunda. Para quem não conhece nada das linhas, das correntes de psicologia, é importante saber que a psicologia profunda, ela contempla a ideia de uma área da nossa psique que a nossa consciência não domina. E quais são os tipos de psicologia? Tem a profunda? Quais são as outras variações da psicologia?
A psicologia iniciou como ciência com a pesquisa sobre o comportamento humano. Então, a mudança do comportamento, a psicologia comportamental, a psicologia centrada na pessoa, a psicologia tem várias técnicas que se tornaram linhas e que pensam o indivíduo dentro de uma perspectiva existencialista. A psicologia profunda, ela vai um pouquinho além e ela resolve pesquisar os fenômenos que a gente não consegue explicar. Na mesma época em que a psicologia estava surgindo como ciência, indo para os laboratórios, para as pesquisas, os europeus estavam às voltas com um fenômeno que estava tomando conta da Europa, que era o fenômeno das mesas giratórias, os fenômenos espíritas. E naquele período, todos os cientistas eram chamados a se posicionar, e todos os cientistas se posicionavam de uma maneira cética. Né? Nós vamos explicar esses fenômenos. Sim. E eles tentavam. Então, a universidade onde o Jung foi formado, que é a Universidade da Basileia, ela reunia inúmeros pesquisadores dessa área, um especialmente, que foi o mentor de Jung, um indivíduo que escreveu um trabalho, vários trabalhos, pesquisando as médiums. Então, ele colocava a pessoa que... complicado. Que vivia os fenômenos mediúnicos e plugava em aparelhos, entrevistava. Queria entender. Queria entender todo o processo, com quem era a entidade, o que a entidade queria, quantas vezes aquilo acontecia por dia, enfim. Todas essas pesquisas, elas eram levadas com muita seriedade, e a ideia era dar conta de explicar esses fenômenos. Freud era aproximadamente 15 anos mais velho que Jung, vinha de uma outra escola, Jung na Suíça, Freud em Viena, e a escola de Freud, ela era menos voltada para a filosofia e mais para a neurologia, para as ciências médicas. Então, tanto Freud como Jung, cada um a seu tempo, foram para a França, estudaram na escola francesa, Freud com Charcot, Jung com o Pierre Janet, que era já um discípulo do Charcot, que eram os estudiosos franceses sobre os fenômenos de dissociação da consciência. Na França, eles também estavam querendo entender como é que a consciência saía e assume uma outra personalidade. Outra personalidade. Ou a pessoa tem uma paralisia num dos membros e ela, por mais que ela faça força consciente, que exerça a força de vontade, ela não tem domínio sobre aquela força autônoma que está ali atuando, não só no corpo, mas às vezes na própria personalidade. Os sintomas psiquiátricos eram realmente, até hoje, né, são extremamente fortes, violentos, afetam a vida da pessoa, afetam a vida inteira da pessoa, muitas vezes, levando a um crescente de complicações. E naquela época, com nenhuma possibilidade de medicar, eles precisavam muito compreender para poder ajudar não só os indivíduos, mas toda a família que fica afetada.
Até deixa eu aproveitar para convidar o nosso espectador, ou nosso web espectador, a fazer perguntas e conversar também com a gente e colocar as suas questões de maneira prática, de maneira talvez conceitual também. Aquilo que você quiser saber, pergunte para a Rosane, ela vai contar para nós. Então até peço o apoio também da nossa equipe técnica, que sempre que puder já coloque também as mensagens para que a gente veja em tempo real aqui na nossa super telinha e a gente já consegue acompanhar na hora que a mensagem chega. Então, Rosane, continuando, eu lhe fiz aquela pergunta sobre a psicologia profunda, porque eu, particularmente, eu entendo as coisas melhor quando eu encaixo em quadradinhos, né? Então, eu sei que tem a psicologia profunda, mas também tem a psicanálise. Aí percebo que tem alguns nomes diferentes, a né? A psicanálise e a psicologia junguiana, que a gente chama psicologia analítica, são ambas psicologia profunda. Ah, tá. A então, psicologia profunda se ramifica em psicanálise e psicologia analítica. Tá, perfeito. Psicanálise e psicologia analítica. Psicanálise é Freud, É Freud e a psicologia analítica é Jung. Tá. Então, tudo começa com Freud. Com a psicologia profunda. A psicologia profunda, ele trazendo o conceito de inconsciente e falando do fenômeno dos sonhos, o fenômeno dos atos falhos. E ele começa a trazer para os consultórios, porque a experiência dele era clínica, a pesquisa, observando os pacientes, anotando sistematicamente o que acontecia com aquelas pessoas que sofriam dissociação de consciência, de perder os sentidos, de não conseguirem levantar da cama, de ficarem afetadas emocionalmente e não conseguirem interagir na sociedade. O que acontecia? Porque a vontade não era suficiente para tirar o sujeito daquela situação, né? Então, todos os trabalhos que usavam naquela época eram baseados na força de vontade. Banhos frios nos hospitais, né? Posteriormente o choque elétrico, mas enfim, uma série de tratamentos que eram extremamente traumáticos para ver se despertava no sujeito a vontade de melhorar. Mas não era uma questão de vontade. Era uma questão de despertar, né? Então, a psicologia profunda nasceu com Freud? Nasce com Freud, nasce com a psicanálise cientificamente, né? Perfeito. Porque a gente, no programa passado, falava de toda a história da humanidade, Sim. que já traz uma sabedoria de como lidar com esses fenômenos, mas enfim. O Freud, então, em 1900, lança esse livro. Jung estava se formando, ele estava entrando na medicina, ele estava optando pela psiquiatria. Que idade tinha Jung nessa época? Jung estava saindo da universidade por volta dos seus 20 e poucos anos, se casando, 25, se casando em 1901, ele já estava na universidade, no Burgosli, no hospital psiquiátrico, onde ele foi fazer a carreira dele. Em 1903 ele se casa com a Emma Rauschenbach, que foi a companheira dele e foi também uma grande analista. Ela se tornou, com os anos, uma analista junguiana, né? Uma analista da psicologia analítica. Imagino. E, na época, eles moravam dentro do hospital. O Burgosli era um hospital gigantesco, era o maior hospital de toda a Europa. E para lá iam pacientes do mundo todo. Era um complexo gigantesco e os médicos moravam lá com as suas famílias. Então, recém-casado, morando lá, começa a fazer uma pesquisa com os pacientes, e essa pesquisa de associação de palavras, que a gente falava no programa passado, era para comprovar a existência do inconsciente. Então, Jung foi o primeiro pesquisador que comprovou a existência dessa instância que a gente não domina. Essa instância... Então não era algo claro, assim? Não,
comprovado. Comprovado. Não, e nem teorizado. É que parece hoje algo tão comum de compreender, né? Que a gente já sabe que existe um inconsciente dentro de nós e de repente a gente fala, pensa coisas que nem sempre gostaria. Mas não era. Sabe o tal do arrependimento, né? Não, eu fiz, essa agora não... é a importância, isso que você está falando, traz para a gente a ideia, a noção da importância da obra do Freud e da noção que ele tinha de que seria a obra mais importante do século XX. Mudou a nossa cabeça, mudou a cabeça do mundo inteiro esse conceito. Sim. É um conceito fundamental, é uma coisa absolutamente genial, né? Enfim. Cada um vindo de uma escola, cada um vindo por suas pesquisas. Nessa época ainda, sem se conhecer, mas Jung já tinha lido a Interpretação dos Sonhos do Freud, gostado muito, ficado muito impressionado com as ideias do Freud. Ele casa com a Emma compartilha com ele desse interesse pelo trabalho do Freud. Tem tudo a ver, né? O Freud estava falando sobre sonhos, e sonhos a gente está inconsciente, digamos assim. Existe uma mensagem da nossa consciência através dos sonhos. E o Jung, de outro lado, fazendo a mesma coisa, estudando o inconsciente. Então foi isso que os uniu. A diferença era que Freud estava no seu consultório como clínico, como médico em Viena, e Jung estava num hospital psiquiátrico. Sim. Então a experiência de Freud era com as pessoas neuróticas, né, daquela sociedade. Sim. E Jung pegava o grosso da Europa toda, que era um movimento enorme daquele hospital com os pacientes psiquiátricos, casos graves e casos de esquizofrenia, que na época era chamado demência precoce. O chefe dele, o diretor do hospital, o Bloiler, era um pesquisador da demência precoce. Eles já pesquisavam sobre a esquizofrenia, essa foi uma das razões que o Jung foi admitido no corpo clínico, e ele logo se tornou, ele foi subindo na carreira, foi se tornando professor da universidade, pesquisador, e começa então a escrever os trabalhos dele sobre os complexos. Esse teste de associação de palavras que ele inventa, que é o atual detector de mentiras que a gente falava, ele localizou o que ele chama de complexos. Essa palavrinha que a gente diz hoje em dia, fulano é complexado, ciclano é complexado, é também derivado de toda essa Ele não deve ter escolhido à toa, né? Porque provavelmente deve ser algo realmente complexo. Os complexos, ele descreve de uma maneira fascinante, porque ele diz assim, são como se fossem outras personalidades que moram dentro da gente. Então, nós temos o nosso eu, esse eu consciente, e é como se dentro da nossa vida psíquica tivessem outros eus que não são convidados para a festa da personalidade, né? Do eu sou. É mais ou menos como a história da Bela Adormecida, que os pais, quando ela nasce, muito linda, a princesinha, os pais têm vários pratos de ouro, eles resolvem fazer uma festa, só que eles não tinham pratos de ouro suficiente para todas as fadas. Uma fada fica de fora da festa. E essa fada que fica para fora da festa, como ela se ressente disso, ela se transforma numa bruxa. E ela entra na festa, e antes da última fadinha dar o dom, porque todas as fadas que foram convidadas dão dons para a princesa, e antes da última fada dar o último dom, entra esta fada bruxa, no mau sentido já da bruxa, e fada do mal. Lança uma maldição que a princesa, quando fizesse 15 anos, ia picar o dedo numa roca de fiar e ia morrer. Né? Então, essa maldição dos aspectos que ficam fora da festa funcionam como fantasmas dentro da gente. Então, a gente diz assim, eu quero
me formar nesse curso, e aí eu vou me casar, e eu quero ter meus filhos. Então eu faço todo um plano consciente, o meu eu, que se acha soberano, coroado, né, como a princesinha do conto de fadas, a gente, né, tem toda uma autoridade sobre a gente, mas a gente não tem a autoridade absoluta, porque esses aspectos autônomos que moram no inconsciente, quando eles não são integrados à nossa consciência, quando eles não são chamados com pratos de ouro para a festa do nosso ser, eles se ressentem e eles tiram o tapete. Todos nós temos esses eus. Todos nós temos Vários. fantasmas que dizem assim, quando você está indo na direção da sua realização, então você fez um plano de vida, aí o fantasma chega e diz assim, não vai dar certo, aquela garota não vai querer você não é boa o suficiente para ela, não vai ter emprego para você, para que você vai fazer essa carreira? Por que ele fica dizendo isso, esse eu, esse outro eu de dentro de nós? Porque tem aspectos que nós não integramos, que por alguma razão, e aí entra o estudo do complexo, alguma emoção ficou presa, ficou encapsulada sob a forma de uma memória muito incômoda, e a gente não quer chamar essa memória incômoda. Inveja, ciúmes, raiva, sentimento de abandono e rejeição, são os nós mais doídos, geralmente estão no centro. Medo de perda, né? Fantasia de que o outro é mal, né? Todos esses sentimentos arcaicos, primitivos, de um período em que a gente é muito jovem psiquicamente, eles formam o núcleo dessas entidades autônomas que se em torno do qual, né, desses núcleos, em torno dos quais se organiza toda uma série de defesas. As defesas, e aí eu digo, invejoso? Não, eu não sinto inveja, porque a minha inveja está dentro de um complexo fechadinho, encapsuladinho e autônomo, né? De repente, ela surge, e quando surge, através desses fenômenos, surge como uma possessão. Eu fico possuída de inveja de alguém. Entendi, então o complexo é em algum momento essa posse que a gente perde a consciência e assume alguma outra coisa quando a gente vê, meu Deus, o que eu fiz? Exatamente. Meu Deus, por que eu ataquei fulano de tal? Por que eu me prejudiquei naquela situação? Por que eu não dei continuidade àquele estudo? Por que eu terminei o namoro com aquela pessoa que era tão boa para mim? Por que é que a gente faz coisas que são totalmente opostas ao objetivo consciente. Então, a ideia, tanto de Freud como de Jung, os dois chegam numa ideia parecida, é de que a consciência, para Freud, é a pontinha do iceberg que aparece na superfície da água. Embaixo, e Freud fala sobre isso bem na época do Titanic, né? Então ele usa a ideia do iceberg como dizendo assim, olha, embaixo da água você não sabe o tamanho da montanha que está. Então você nunca sabe o tamanho do material que está inconsciente. E às vezes o navio bate ali e naufraga, exatamente porque não tem ideia daquela massa de memória. Para Freud, essa massa de memória inconsciente... Massa de memória, esse é um termo que eu nunca tinha ouvido. Seria formada por todas as experiências que a gente teria na vida. Então, as nossas experiências na infância, as nossas experiências afetivas, de um modo geral, elas estariam
recalcadas no inconsciente. O inconsciente para Freud ele seria formado dessa maneira. É possível algum ser humano não ser formado desse tipo de memória ruim? Impossível, né? Impossível. Então todos teremos complexos. Todos independentemente teremos complexos. da infância mais perfeita do mundo. Para Freud, todos temos memórias recalcadas. É isso, memórias recalcadas. Para Freud. Para Jung, Jung já fala de uma forma parecida. Ele diz assim, acima do nível do mar, né, nós temos as ilhas de consciência. Ilhas. E essas ilhas de consciência, qual é a diferença do iceberg? É que elas são montanhas, da mesma forma, constituídas por memórias pessoais, mas chega um nível em que as ilhas elas estão sedimentadas sob a crosta terrestre, mesmo que a crosta esteja submersa. Então, existe, unindo as ilhas, toda a Terra. O inconsciente, para Jung, ele tem aspectos pessoais e ele tem um aspecto coletivo que é compartilhado por todas as ilhas de consciência. Já o iceberg não, né? O iceberg ele é único, não está conectado a nada, a não ser a própria água. Exatamente. E ele é gelado. O inconsciente para Freud é gelado e não tem tanta vida como o inconsciente junguiano. Eu gosto dessas imagens, eu sei que elas foram muito combatidas no andar, né, das discussões da psicologia profunda, porque as pessoas dizem, não, essas ideias elas encarceram os conceitos. Eu gosto de imagens visuais porque os símbolos, para mim, eles não encarceram, eles sempre podem ser ampliados, eles sempre são tão ricos, né? Essas imagens, que a gente pode ficar tirando significados delas. Eu gosto muito dessa imagem do inconsciente para Jung sendo, no mais profundo dele, um território que é comum a todos nós, uma terra que é comum a toda a humanidade e um núcleo da terra que é comum à natureza das estrelas. Né? Então, no mais profundo da nossa psique, para Jung, nós seríamos partícipes do cosmos. Nós teríamos em nós a natureza das estrelas, a natureza da vida do cosmos. E isso faz uma diferença enorme. Por isso que a gente precisa ir usando essas imagens para poder explicar para as pessoas que não são da área. Eu vou evitar muito termo técnico, as pessoas da área que me perdoem. Hoje eu vou falar muito pouco vou sofisticar muito pouco para poder transmitir mesmo a mensagem, né? Alguma coisa que seja útil para as pessoas. Sim. Sem grandes exibições de erudição, que isso não serve para ninguém. Mas o conceito do inconsciente coletivo, ele é muito interessante porque ele nos transporta para uma ideia de que a nossa vida psíquica, ela sofre uma interferência das leis do cosmos. Jung fala que uma das leis do cosmos é a lei da polaridade, que para existir vida é preciso que uma polaridade positiva se encontre com a negativa, para ter a luz, essa luz que está na tela das pessoas, essa luz que está aqui em cima da gente, para ter um foquinho aceso, tem ali um polo positivo e um polo negativo fazendo e nesse encontro a energia psíquica, né, no caso da psique, ou a energia elétrica, a energia, ela
se manifesta através do encontro das polaridades. Então, Jung traz isto para a psique e ele diz, o nosso inconsciente coletivo, então, no mais profundo dele, ele é partícula estelar, ele é pó de estrelas. E esse pó de estrelas, ele tem a sua existência devido ao encontro do positivo e do negativo. Em algum momento do universo. Toda a matéria, ela está existindo porque existe esse casamento dos opostos. Então, a natureza da psique seria o casamento entre o inconsciente e a consciência, entre o sol e a lua, entre o positivo e o negativo. É isso que faz com que a nossa energia gire. É isso que nos torna ativos e dinâmicos e partícipes da dança do universo. Essas descobertas, até lhe pergunto, elas foram em comum durante a amizade dos dois ou foi após o suposto rompimento? Eu não sei se houve realmente um rompimento, mas a minha curiosidade é essa, saber como é que foi ao longo, né? Quais foram as ideias comuns e em que momento eles se dissociaram? Em 1906, Jung está atendendo uma paciente, então já tem todo o trabalho dele sobre os complexos escrito. Eu gosto de falar dessa maneira porque as pessoas dizem assim, Jung foi um discípulo de Freud e depois rompeu com o mestre. Vamos olhar a história um pouquinho mais em detalhe. Ele já tinha um caminho e ele já tinha toda uma tendência a pensar a psique desta forma. De maneira profunda, né? E quando ele encontra Freud, por conta dessa paciente, da Sabina Spielheim, que é um apêndice, né, todo na vida do Jung, porque é uma paciente que se recupera de uma forma extraordinária. Ela depois sai do hospital, ela passa a ser paciente particular do Jung, depois ele interrompe o processo com ela e eles têm um caso amoroso. Mas ele não era casado? Ele era casado. Gente. Ele era casado. Como assim? É uma das fofocas da psicanálise, da psicologia profunda. Porque essa história com a Sabina Spielheim, que era uma mulher extremamente fascinante pelo jeito, porque tanto Freud como Jung usaram ideias dela, porque depois ela se tornou uma psicanalista também. Olha só. Usaram ideias... Achei que Freud já tinha namorado ela também, já. Não, Freud tinha uma fleuma, mas um treinamento maior. Mais controlado, né? Era bem mais controlado. Enfim, a Sabina, então, mexendo muito com Jung. Jung, nesse momento, procura Freud. Que momento que ele... 1906. Mas que ele está fazendo os testes de associação no hospital, que ele está fascinado pela Sabina Spielheim, que ele está no maior conflito. Ele está naquele momento turbulento. Entre ela e a Emma. Entendi. E com os filhos nascendo, a família deles se formando. Boa, né? E aí eles procuram o Freud para trocar ideias sobre a clínica. E eles marcam um encontro, esse encontro acontece em 1907. E essa conversa dos dois grandes gênios da psicologia profunda dura 13 horas ininterruptas. Quantas horas? 13 horas conversando. 13? Sem parar. Eles caminham, eles comem, eles bebem, eles conversam, eles não param de conversar. Foi um fascínio o encontro dos dois. Eles se tornam muito amigos e começa uma correspondência, então, entre os dois. Um morando em Viena, o outro em Zurique, os dois com experiências profissionais fascinantes, os dois escrevendo
E Freud convoca então Jung para trabalhar para a psicanálise. Jung, fascinado por todo o movimento de Freud, Freud já era mais velho, já tinha um grupo mais consistente, Sim. estudando a psicologia profunda, as ideias da psicanálise, que estavam Sim. bem no início. Sim, Um grupo sério em Viena, que se reunia em torno do Freud. E ele diz então, Jung, nós precisamos de um porta-voz para a psicanálise, junte-se ao movimento. E o Jung compra a briga do Freud. Por quê? Porque Freud, em 1905, tinha lançado a ideia da sexualidade infantil, a sociedade médica da Europa, não só de então, Viena. Freud estava mexendo, né? Freud era persona non grata no mundo científico, porque eles olhavam para aquele indivíduo com muita cidadão. desconfiança. Que ideia são Como essas, que né? na época vitoriana, aqueles costumes, né, extremamente tradicionais, aquela moral hipócrita da época, mas uma moral de que todo mundo era puro, que as crianças eram puras, que não existia nada de maldade nas crianças. Como que esse médico degenerado está falando sobre sexualidade para esses anjinhos, nossas crianças, esses anjos, e vem este médico vienense dizer que as crianças têm fantasias sexuais e que elas são a origem de todos os conflitos, né? Então, o Jung disse, eu vou comprar essa briga de vocês. Como ele era um médico mais jovem, mais influência, porque o hospital é como um grande hospital aqui nosso, se a gente diz assim, vem um médico lá do Albert Einstein para dar uma conferência, né? É um outro lugar do que um médico de uma clínica que não é muito conhecida, apesar. Ele tinha renome, ele tinha respaldo e ele tinha um trabalho científico já bastante respeitado. Então, ele era um cientista já, não era apenas um médico, né? É outro patamar, né? Exatamente. Então, quando ele levava a psicanálise, ele tinha todo um cuidado de inserir. Então, ele começou a levar as ideias psicanalíticas para os eventos, para os congressos, para as palestras. E, em seguida, no mesmo ano, Freud o coloca como presidente da Sociedade Psicanalítica Internacional. Existe ainda essa sociedade? Existe ainda. É a IPA. Então, a Sociedade Internacional de Psicanálise foi presidida, o primeiro presidente foi o Jung. Os psicanalistas não gostam desse pedaço da história, mas é importantíssimo a gente fazer justiça, né, aos fatos. Por 7 anos consecutivos, Jung foi o presidente da Internacional de Psicanálise. Quantos anos durou a amizade deles? Exatamente 7 anos. Esses 7 anos Coincidência ou não? Que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. E nesse período eles tiveram uma correspondência, que a gente tem um livro, Correspondência Completa Freud e Jung, desse tamanho assim. Gente. Você vai folheando, Júlio, o livro e você vai vendo assim, que começa, meu querido professor, né, caríssimo Jung, né, todo o cuidado e aquela estima que você vê verdadeira nas palavras, e vai o Jung trabalhando então para a psicanálise. Todas as cartas que eles trocam, em algum momento Jung comenta, olha, fui na conferência tal, levei o tema da psicanálise, tivemos alguns interessados, desses 2, fulano e ciclano, eu recomendo para o movimento. Estava buscando adeptos, então. E aí o Freud, muito obrigado e tal, e o Jung trabalhando. Um trabalho, você que organiza, né, eventos, sabe muito bem o trabalho que dá a fazer empresas, um na verdade, evento, né? Fazer
reunir pessoas, né, dar uma palestra. Imagine que o Jung fazia congressos psicanalíticos anuais. Ele fazia. Fazia acontecer e frequentava os outros encontros, os outros congressos para levar a psicanálise. E tudo isso reportado ao Freud. Era muito trabalho, além de todo o trabalho dele, né, teórico e de consultório e dentro do hospital. Então, à medida em que a amizade dos dois avança, 1907, 1908, 1909, eles são convidados, a psicanálise já está em 2 anos difundida, todo mundo curioso, e eles recebem um convite dos Estados... Curioso. Curioso. Não, curioso. O pessoal estava considerando já. Saíram da fúria e entraram na curiosidade. Tá. Mas houve a fúria, então. Mas é na época Inicialmente, Freud foi rejeitado. Chegou ele a dar uma palestra que todos os médicos levantaram e ficou falando quase que sozinho. Meu Deus. É também, né? O que o Freud falou era realmente impactante, né? Era impactante. Até hoje é impactante. Para quem nunca se deparou com essas ideias, é impactante. É impactante. Ainda é revolucionária a psicanálise e a psicologia profunda. Eles foram convidados, então, em 1909 para irem para os Estados Unidos. E aí o Hall convida os dois e vão mais alguns membros do grupo psicanalítico que cercava o Freud. Eles viajam de navio, naquela época não tinha avião, eram dias no navio, eles viajando juntos. Essa viagem também é documentada, tem um livro muito interessante. Uma viagem que gerou um livro. Sim, tem vários documentos sobre, inclusive no livro de memórias do Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões. Aquele que você sugeriu no último programa. Ele fala dessa viagem. Ele fala do sonho que ele teve nessa viagem, que ele levou para o Freud interpretar. Olha que legal, olha que relação bonita, né? Ele pede para o Freud, ele diz assim: e o senhor, professor, tem algum sonho? E Freud se recusa a contar para ele os sonhos, porque ele fica com receio de perder a autoridade sobre o Jung. E ali o Jung começa a se ressentir. Ele conta isso no livro de memórias. Ele diz: ali para mim, Freud começa a perder gradativamente a ascendência sobre mim, porque ele não confiou que o Jung seria capaz de lidar com as informações do inconsciente do mestre. Alguma insegurança do Freud bateu ali, né? Na verdade, aí começa toda uma discussão entre o Freud e o Jung, porque Freud interpreta esse sonho do Jung, que é muito interessante. Eu não vou contar ele em detalhes, porque senão a gente vai usar muitos minutos. Mas assim, Jung vai descendo níveis numa casa e ele vai descobrindo outro alçapão, e aí tem mais uma escada, e ele abre mais um outro alçapão, e as escadas e os níveis vão se tornando mais arcaicos. E vai passando pela Idade Média, depois começa a ser uma região de pedra, e ele vai entendendo que ele está mergulhando nas eras, até que ele chega lá no fundo e ele encontra 2 esqueletos. E ele conta isso para o Freud, e o Freud diz assim: você quer matar o pai. E Freud se dizia o pai do Jung. Intelectualmente ele chamava o Jung de príncipe herdeiro da psicanálise. Né? Se Jung era o príncipe herdeiro, ele era o rei, e ele estava, de certa maneira, dizendo: você já está querendo matar o pai. Né? Matar o pai para a psicanálise significa se libertar da lei do pai. Da lei do pai e criar a tua própria lei, né? Se libertar daquela teoria. Freud já tinha noção. Desde o início, Freud sabia que Jung
teria uma independência, que ele não era feito de uma matéria que encaixasse na caixinha, Do que Freud, o tamanho do Jung como intelectual e como cientista já era um tamanho grande para caber naquela caixinha. Eu entendo que ele tinha essa noção e que ele estava querendo trabalhar isso com Jung, mas Jung se ressente novamente. E ele diz, Freud não entendeu que eu estava justamente entrando em contato com a ideia de um inconsciente mais profundo. Ainda mais profundo. Ainda mais profundo. E ele queria levar isso para a psicanálise. Mas Freud não aceita. Ele entende que levar isso para a psicanálise seria matar a psicanálise, matar o pai. Então, nessa viagem, em 1909, as diferenças começam a ficar mais evidentes. Mas qual foi a questão ali? Então, nós temos o conceito de inconsciente, primeiro, que é diferente de um para o outro. Para Freud, o indivíduo nasce uma tábula rasa e tudo vai ser construído à medida em que a pessoa vai tendo as experiências de vida. Para Jung, nós nasceríamos já com uma memória coletiva herdada de todas as experiências dos nossos antepassados. Então, nós teríamos os arquétipos. Isso ainda não existia como teoria nesse momento, em 1909, mas já era uma tendência no pensamento junguiano. Talvez Freud já soubesse que Jung se ressentiria por conhecer também o seu discípulo, digamos assim. Então, de alguma maneira, Freud percebeu que estava chegando a hora deles começarem a se afastar, quem sabe? Na verdade, o Freud estava tentando forçar a barra para que o Jung coubesse na caixinha, né? Ele estava apertando. Então, essa camada mais profunda já foi um vislumbre de que Freud percebeu que o Jung estava indo longe demais. Estava indo longe demais, querendo teorizar uma ideia de um inconsciente coletivo de memórias que não encaixariam no conceito. Tanto é que eram dois esqueletos, não era um, né? Olha que genial. Enfim. E aí, esse é um dos conceitos que já nesse momento aparece bem se diferenciando. Posteriormente, vai se diferenciar ainda mais porque Jung vai nominar essas memórias de arquétipos. Arcaicos, antigos, tipos, igual da tipografia, são aquelas formas onde se coloca a tinta para imprimir. Então, arquétipos são formas aonde o conteúdo é variado, a tinta é variado dependendo das épocas, mas a forma é a memória de, por exemplo, todas as experiências de maternidade que nós tivemos na história da humanidade. Tudo o que foi mãe tem uma forma. Tá, é como se fosse a ideia de Platão. Platão diz que tudo que existe uma ideia originária. Muito parecido com a ideia de Platão, muito parecido. Essas formas, na verdade, seriam ideias, né, do que seria o materno ou o paterno, formas de tudo o que foi ideia de companheiro, né, de amante, amor, relacionamento. Tem um arquétipo para isso, tem um arquétipo para todas as companheiras, todas as mulheres, amantes, esposas, né? É um arquétipo. Tem arquétipo da criança, tem o arquétipo do velho, tem o arquétipo
né, da sabedoria, tem O arquétipos. arquétipo da justiça se encaixa? Do bem? Não, aí. Não, É porque não, Platão ele fala não. também dessa forma, o que é bom, belo, justo, verdadeiro. Ele fala dessas ideias que, por exemplo, esse copo também, assim como existe a ideia da justiça, também existe a ideia deste copo. Ele vai um pouco mais claro. Por mas isso tudo que é tem parecido com as ideias de Platão, inspirado nas ideias talvez, de né? Platão, Sim. mas ele traz para a psique. Perfeito. E ele vai falar de memórias psicológicas da humanidade. Então ele certo. coloca dentro do campo da psicologia e fala das ideias como memórias psicológicas. A memória psicológica das mães, Sim. ele chama de arquétipo da grande mãe. Deixa eu lhe contar uma coisa. Temos mais 5 minutos. Que isso? Uau! Então, O programa, já estamos aqui 9h54. então vamos voar para Incrível que pareça. 1912. Eu não senti o tempo passar, imagino que o web espectador também não, porque está muito, muito profundo, muito bonito. Mas nada impede de que no terceiro programa a gente finalize também um pouco da história dos dois e depois a gente aprofunde nessa ideia simbólica de Jung. Talvez o terceiro programa a gente entre nos arquétipos propriamente dito, no conceito de processo de individuação, que é um conceito fundamental da realização do arquétipo do self, que é o arquétipo do si mesmo. Sim. Enfim. Mas, rápido, né? nesse momento, então, eles estão em 1909, estão começando a brigar, as diferenças começam a ficar acirradas. Em 1912, Jung resolve escrever um livro sobre os símbolos de transformação. E aí ele entra numa seara de falar da simbólica do inconsciente, como se a nossa psique tivesse uma linguagem simbólica. Para compreender a linguagem da alma, nós precisaríamos entender os símbolos, os mitos, os contos de fadas, porque todas essas conversas internas, antigas, né? Os mitos, as explicações cosmogônicas, as explicações religiosas para a nossa existência, seria uma manifestação de como é que esses arquétipos, como é que essas memórias coletivas estariam padronizadas dentro de nós. E uma comprovação, porque os mitos cosmogônicos, eles são muito parecidos em culturas do mundo inteiro, independentemente dessas culturas terem ou não convivido. Joseph Campbell também fez um estudo muito parecido, né? Os mitos baseado no Jung. Ele veio depois do Jung, então. Depois do Jung, Perfeito. baseadíssimo no Jung. Tá. Os mitos dos pais, os mitos das deusas mães, Sim. em todas as culturas são parecidíssimos. Então o Jung começa a encontrar esses referenciais e começa a escrever. E Aí ele começa a ficar diz, claro e ele pra diz ele. ainda, essa linguagem do inconsciente não só ela se repete nas culturas, como ela conta uma história de uma evolução da consciência, que para Freud não tem. Não existe evolução da consciência para Freud? Não existe evolução da consciência e não existe uma Evolução histórica da uma consciência. intenção no inconsciente. O inconsciente é um armário. É tipo um lixão? É um armário. Tá, um armário. Às Entendi, não vezes, chega a ser um lixão. Tem gente que guarda roupa bonita no armário. Eu estou sendo é delicada. roupeiro, né? Tem gente que acha que o inconsciente freudiano é mesmo um depósito. Um depósito, um sótão. Às vezes, com algumas coisas muito enraizadas, com as quais o indivíduo teria que se acostumar a lidar com elas. Na E psicologia, bloquear. trazer a consciência, a ideia da psicanálise é trazer a consciência para que você sofra menos, tendo consciência, mas aprendendo a conviver com aquela realidade da psique. Isso é Freud. Freud. Tá. Para Jung, não. Para Jung, ele diz a psique é viva e ela tem um devir. Você lembra a nossa ideia inicial do paralelo com a evolução do cosmos, né? Uhum. Então, é como se tivesse dentro de nós um mito pessoal,
Nós teríamos mitos pessoais com os quais nós nos identificaríamos e isso poderia nos paralisar. Então, conhecer qual é o nosso mito pessoal para nós podermos nos desidentificar dele, para que a gente possa seguir o caminho da individuação, nos tornarmos quem nós viemos ao mundo para ser. Mas é muito diferente de você ter um sintoma e achar que aquilo é uma memória recalcada com a qual você vai precisar lidar para o resto da vida, e você ter um sintoma e dizer assim, esse sintoma é um desafio que a minha psique está me proporcionando. Um conflito, Júlio, é isso aqui. Um conflito é o atrito entre o positivo e o negativo. Então, o negativo é importante para fazer atrito, para poder gerar energia. Não vai deixar lá, tu tem que atritar com ele. Então a gente usa a briga, a gente usa o conflito para gerar energia, para justamente ter força para sair, para partir para a próxima etapa no desenvolvimento da personalidade. 1 minuto. O que a gente consegue falar em 1 minuto no finalzinho? Em 1912, então, Jung escreve o último capítulo desse livro, Símbolos da Transformação, e o capítulo se chama O Sacrifício. E nesse capítulo, ele justamente lança uma ideia diferente de libido, porque para Freud era a energia sexual, para Jung é essa energia psíquica feita do atrito dos opostos, é uma energia universal. Entendi. E ele lança a ideia de um inconsciente que teria um devir, que teria um movimento evolutivo. Tá, entendi. Um movimento evolutivo no sentido de construção de evolução, desafios, de evolução de si mesmo. De evolução da consciência. Tudo acontece porque é um plano evolutivo. Do universo onde a gente também aonde a gente participa. Está inserido. Muito semelhante ao Karma e Dharma oriental também, pela ideia, né? Isso mesmo. Entendi. Isso mesmo. E aí... Freud rejeita esse livro oficialmente. Oficialmente. Coletivamente. E Jung ainda se mantém como presidente da Internacional de Psicanálise por mais 2 anos e culmina em 1914 com o início da Primeira Guerra Mundial. Jung estava totalmente desligado, então, das suas funções de ajudante da psicanálise, de ter levado a psicanálise ao lugar que ela tem hoje em dia. Né? É óbvio que todo o trabalho posterior foi dos psicanalistas, mas o impulso inicial se deve muito ao trabalho do Jung. E esse momento, então, Jung entra numa depressão muito grande. A Europa entra em convulsão. A Suíça era um país neutro, né? E Jung não vai para a frente de batalha, mas ele fica como médico, como tenente, num chateau todo antigo, bem medieval, na Suíça, orientando um grupo de soldados. E ali então ele para de fazer o trabalho. E ali ele passa por um período muito especial de criatividade, de mergulho em si mesmo, e desse mergulho é que surgem então a possibilidade, o germe desses conceitos que a gente já está falando sobre eles, mas que vão se desenvolver, então, nas próximas décadas do pensamento junguiano. Daí, a partir desse momento, independentemente de Freud. Aí, então, ele não fala mais com Freud? Eles rompem. Realmente. Eles rompem. Tem as últimas cartas são muito tristes entre os dois. A correspondência vai esfriando, vai se tornando gélida, até que no final Freud
realmente... Se despede? Há uma despedida até nunca mais, assim? Ele abre mão da amizade do Jung. Nossa. E Jung vai escrever um livro muito importante que vai ser lançado em 1921, entre outras, muitas outras coisas, nesse período de 14 a 21, mais 7 anos, aonde ele amadurece sobre as diferenças tipológicas. Ele pega a personalidade do Freud, pega a personalidade do Adler, que foi outro banido pelo Freud, um pouquinho antes do Jung. O Adler se diferencia do Freud porque ele quer falar de que o indivíduo está em busca de uma adaptação social. Ele fala de um inconsciente voltado para o desejo de poder, para o desejo de inserção social. E Freud diz isso não é psicanálise, bane o Adler. Então, entendi. Adler, Freud e Jung, 3 tipos psicológicos completamente diferentes. Sim. Então, é muito rico a gente poder olhar para a personalidade desses mestres do passado, com esse distanciamento do tempo, para a gente poder extrair a sabedoria de tanto da psicanálise, como da teoria adleriana, como da psicologia do Jung, sem ressentimentos. Claro. Né? Como cientistas mesmo que como eram, cientistas que eram e como cientistas que nós somos hoje em dia. E que precisamos dessa neutralidade como cientistas, que até é um apelo que eu faço aos jovens estudantes, com certeza. Né? Que busquem estudar com neutralidade, sem opiniões pré-estabelecidas, gosto ou não gosto. Gostar não é um verbo para a ciência. Né? Sem fanatismo também, no sentido, eu gosto eu quero isso porque esse aqui é o melhor, mas porque você já estudou os outros? Não, mas é porque eu gosto, sem essa comparação. Isso, né? É isso que eu estou me referindo. Porque não é uma questão de gostar, é uma questão de entender e não julgar enquanto não entender. E como eles dão muito trabalho para serem compreendidos... Então talvez isso aí vai uma vida inteira, né? Trabalho para a vida Por toda. aí. Senhoras e senhores, tivemos aqui Rosane Sabag, psicanalista, uma psicóloga fabulosa, nos ensinando sobre a psicologia analítica, sobre a psicologia profunda, sobre a psicanálise. E passou muito rápido, não percebi, e eu espero que você tenha aproveitado cada palavra. O vídeo vai ficar gravado, já vai para o YouTube também, fica também fácil de visualizar, e depois o link você pode acessar a hora que quiser. Rosane, muito obrigado por ter vindo no nosso segundo dia. É um prazer imenso, você é muito bem-vinda aqui. E daqui uma semana nós voltaremos com o programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Então é isso, uma boa noite, um bom descanso e agora boas reflexões sobre a história da psicologia. Forte abraço.